Você já parou para pensar se está lendo a Bíblia da forma certa? No trecho que você vai ouvir, Luiz Saião, mestre em hebraico, e Mateus Alves, pastor, revelam como a maioria das pessoas tem interpretado a Bíblia de maneira errada. Se você acha que pode simplesmente abrir a Bíblia em qualquer página e encontrar a verdade de Deus, prepare-se para repensar tudo o que você sabia sobre a leitura da palavra. Vamos ouvir agora um trecho desse bate-papo revelador que vai mudar a sua visão sobre as Escrituras. Eu sempre falo que a Bíblia, Saião, não é um livro apenas para a gente sentar e ler, né? A Bíblia é um livro para ser estudado, porque de fato nós temos um período de 1.600 anos, né? Mais de 40 pessoas que escreveram a Bíblia em contextos, como ele diz, completamente diferentes. E se a gente tentar, com a nossa ótica hoje, sem o que ele disse, compreender os contextos históricos e culturais, ler lá o Antigo Testamento, ler Gênesis, ler as leis em Levítico, né? Até o Novo também, você vai ficar perdido. A Bíblia, de fato, é um livro para ser estudado. E se a gente não obedecer o mínimo de uma regra hermenêutica, como gênero textual e tantas outras, nós iremos nos afundar na leitura. Estão falando muito em hermenêutica. Explica o pessoal o que é hermenêutica. É a arte de interpretar um texto. Ou seja, quando você mexe com texto, esse texto tem um padrão literário, ele tem uma forma de ser, e ele tem uma série de elementos. Então, quando você estuda como interpretar um texto, você chega ao sentido pretendido pelo texto. Sabe daquela história do indivíduo, né? Que ele queria saber o que Deus tinha falado para ele, abriu e leu. Foi Judas e enforcou-se. Aí ele assustou e falou, deixa eu abrir outro. Vai tu, faz o mesmo. Aí no terceiro ele falou, por que demoras para fazer o que eu te ordeno? Vai e faz o depressa. Então aí você vê, é um lance que muita gente faz, abre e sair e rolou. Apareceu, então aí você vê que o negócio não rola direito. E o caso do pastor do interior, que tem anos, que abriu a Bíblia e viu que o profeta tinha recebido uma ordem de Deus, vai até a mulher adúltera, e ele entendeu, vai até a mulher e adultera, e realmente adulterou. Aconteceu mesmo, o cara apareceu na mídia pública aí. É terrível. Tem um acento, né? Ou dois caras que estavam brigando na frente da igreja, mas o que vocês estão fazendo? Seguindo a palavra de Jesus, porque ele disse para que nós nos amassemos uns aos outros. Não é amassemos, é amássemos. Desculpa. Se ler errado, a Bíblia vai fazer distorção, inclusive na pessoa de Jesus Cristo, né? Com certeza. Que é o nosso assunto principal aqui, né? Eu queria só falar sobre o Jesus das Escrituras. O tema é Jesus da Bíblia ou o Jesus da religião, né? Quem é o Jesus certo? E como Saião disse no começo, só tem um Jesus. Quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas como cristãos mesmo, lendo a Bíblia de forma sincera e procurando encontrar ali verdade, e não apenas com um olhar cético ou então com um olhar crítico, quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, a primeira coisa que a gente vê sobre a pessoa de Jesus é que ele é Deus. Jesus é Deus. Jesus não é um bom exemplo, como algumas religiões dizem. Jesus não é simplesmente um profeta. O Islã, ele respeita a pessoa de Jesus, mas Jesus é um profeta. Mas Jesus não é só um profeta. O budismo, o hinduísmo, por exemplo, encontra em Jesus um bom exemplo a ser seguido. Mas ele não é só um bom exemplo a ser seguido. Jesus é Deus, o Filho de Deus. Nós entramos na doutrina, para mim, mais difícil de toda a teologia, a doutrina da Trindade. Porque nós precisamos encontrar nas Escrituras Sagradas a resolução de um problema. Qual? No Antigo Testamento, nós encontramos uma pluralidade na divindade. Nós percebemos por alguns textos que provam a divindade com o Filho, e também uma pluralidade nos textos bíblicos, que existe mais de uma pessoa em Deus. E se eu falar isso aqui agora para um judeu, aí é a área do Saião, eles vão dizer que nós somos idólatras, politeístas. Se eu falar com um muçulmano que existe mais de uma pessoa em Deus, ele vai dizer que nós adoramos mais de um Deus. Vamos nos chamar de idólatra, mas não é isso que nós cremos. Nós cremos em um único Deus em três pessoas distintas. E por que a gente chegou nesse conceito? Porque o Antigo Testamento me mostra mais de uma pessoa em Deus, e o Novo Testamento me mostra que esse Deus, que é um só, ou só Israel, o seu outro Deus é um só Deus, se revela nas páginas da Escritura, não de três formas, como alguns unicistas dizem, mas sim em três pessoas distintas. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Quando nós vamos para o Antigo Testamento também, Saul, e Vilela, nós encontramos Jesus presente desde a criação. O Jesus da Bíblia é presente desde Gênesis 1, porque João 1 diz que ele estava no princípio
e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Esse Jesus que eu estou falando para você aqui é o Jesus que criou o universo. É o Jesus que no primeiro dia disse, haja luz e houve luz. No segundo dia, o firmamento. O terceiro dia, as ervas, as árvores. Separar as vagas da parte seca. O quarto dia, o sol, a luz, as estrelas. Nós estamos dizendo do Jesus Criador, que aparece no Antigo Testamento em forma corpórea antes de sua encarnação. Naquilo que a teologia chama de teofania. Muitas vezes as pessoas, Abraão, a mulher de Manoá, quem mais? Gideão, vários personagens bíblicos no Antigo Testamento. Também, Agar no deserto, foi o primeiro, né? Gideão, Agar no deserto. Várias pessoas viram o Senhor, viram Deus. Só que Paulo diz que ele é invisível. A Bíblia diz também que ninguém jamais viu a Deus. Quem é esse que esses homens viram, que é chamado no texto YHWH, o tetragrama sagrado, nome de Deus, e que não é o Pai? É uma teofania, uma aparição do Filho antes da encarnação. E também no Antigo Testamento, termino aqui, passo para o Sayão, nós vemos o Messias prometido no Antigo Testamento. Jesus está nas páginas do Antigo Testamento também sendo prometido como aquele que viria para libertar o seu povo dos seus pecados. Então, o Jesus bíblico não aparece só no Novo Testamento. Tem gente que acha, não estudiosos, né, mas alguns leigos acham que Jesus é assunto do Novo Testamento. Jesus é assunto na Bíblia desde o Antigo Testamento. Aí é um debate se Jesus é a chave hermenêutica ou não da Bíblia, depois a gente fala sobre isso. É um outro assunto. Né? É um outro assunto. E aí? Daí ele está falando do Jesus da Bíblia. Então, e a gente tem o Jesus da religião. Então, Vilela, veja, em termos de religião, a gente vai encontrar enfoques diferentes, né, sobre a pessoa de Jesus, e que pode até, vamos dizer, variar desde uma mistificação acentuada, né? Por exemplo, tem uma galera que fica tão ligado em Jesus do ponto de vista da sua transcendência, que acha que Jesus, por exemplo, nunca foi humano de verdade, ele era translúcido, ele era alguma coisa meio que fantasmagórica, assim. Jesus era mais quase que uma clarividência percebida, né? Por causa da dificuldade de entender essa relação de Jesus com um elemento concreto. Agora tem outros que têm muita dificuldade, que a gente pode chamar de uma atitude mais assim antimetafísica, e que para ele Jesus precisa ser, como Mateus bem mencionou, alguém extremamente concreto. Então Jesus é diminuído a função profeta, alguém de importância social e política, que naturalmente tem. A coisa curiosa, porque o que acontece? O ser humano está num cenário em que ele tem aspirações espirituais profundas ligadas ao divino, e ao mesmo tempo ele é totalmente terra, ele é pó, ele está aqui. E quando você vê todas as propostas das diversas religiões, ou elas são excessivamente voltadas para a realidade puramente do espírito, ou o pensamento relega tudo à realidade do concreto, do material aqui. Interessante que Jesus é apresentado exatamente nessa conexão, que ele é totalmente divino ao mesmo tempo que ele é totalmente humano. Isso traz para a gente duas coisas muito interessantes, que ninguém pode apresentar melhor quem é Deus para nós, a não ser aquele que é divino. E ninguém pode, de fato, ser essa conexão entre Deus e o homem se não for realmente humano. Então o mistério que envolve a pessoa de Cristo, que é apresentado no Novo Testamento, e hoje para uma cabeça moderna é muito difícil de lidar com isso, é esse mistério de que alguém é divino e humano ao mesmo tempo. Para mim, a coisa extraordinária que está envolvido nisso é que isso é uma história profunda de amor. Não é só uma descrição da essência de Deus, é que Deus resolveu visitar a gente, e de uma maneira sublime, porque a história do Jesus divino não chega em cavalos de guerra, chega na manjedoura de Belém, chega na figura de um nenê, chega com a frase extraordinária de Filipenses 2, que mesmo sendo Deus, ele não se apegou ao fato disso, mas se humilhou, tomando forma de servo e sofrendo a morte de cruz. Então isso é algo assim muito extraordinário do ponto de vista teológico, mas extremamente tocante, significativo, valioso e profundo para quem sintoniza aí
no canal certo. Verdade. Muito se falou sobre Jesus nos primeiros séculos da igreja e muitas heresias se levantaram a respeito da pessoa de Jesus. Será que Jesus é só homem? Será que Jesus é só Deus? Será que ele Essa é um... discussão, ela existiu muito antes da Bíblia ser formada e de escolher Depois os do textos. Novo Testamento. Isso, Depois do Novo nos Testamento. primeiros séculos da igreja, por exemplo, né? Tem o docetismo, o gnosticismo, o arianismo, né? E aí, por aí vai várias heresias, né? Ebionismo, apolinarianismo, vários. Modalismo e por aí vai, né? O Sayão estava falando aqui e eu estava pensando que a gente pode falar de Jesus e a gente deve falar de Jesus o tempo inteiro. É o nosso Salvador e nós cremos nisso. Para quem é cristão, o que sai da boca do cristão é Jesus Cristo. Só que, de fato, olhando para quem está nos assistindo agora e tentando imaginar que ele ainda não tem uma base sólida teológica, é realmente difícil você tentar imaginar um ser que é, não sei se o Sayão usa esse termo, 100% Deus e 100% homem. Ou então, ao mesmo tempo Deus e ao mesmo tempo homem. Jesus de Schrödinger. Eu sempre... O Schrödinger, lá o gato né? Que tá ao mesmo tempo morto e vivo dentro da caixa. Ele é ao mesmo tempo divino e ao mesmo tempo humano. É porque parece que é contraditório, mas é contraditório na nossa mente limitada, completa, pequena. Porque a Bíblia é cheia de aparentes contradições. Soberania de Deus, responsabilidade humana, o Deus que ama e ao mesmo tempo está irado, o Jesus que é homem e também é Deus. Tudo isso são aparentes contradições que textualmente, teologicamente, a gente consegue na academia montar, né? Mas dentro de nós fica aquela questão, como pode? Eu sempre falo assim, Sayão, Deus não cabe em lugar nenhum, Deus é Deus, Deus é Espírito, Ele habita em luz inacessível. O nosso Deus é o Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, que está acima de tudo, que o seu trono está no céu e a terra é o estrado de seus pés, numa figura humana, né? Uma linguagem para a gente entender. Agora, esse Deus, que não cabe em lugar nenhum, que é maior do que tudo, coube, como o Sayão diz, numa manjedourazinha. Entrou em Jerusalém como um ser humano montado em um jumentinho. Se essa não for a maior prova de amor, de fato, nós não temos prova de amor. O Deus que se fez homem. Para quê? Para que Jesus veio a essa terra? Para que Jesus passou por tudo isso? João Batista respondeu lá no capítulo 1 de João, né? Ele fez tudo isso para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para concluir esse vídeo, é importante que você reflita sobre o quanto a forma como você tem lido a Bíblia pode estar influenciando sua compreensão da verdade divina. Não se trata apenas de ler, mas de estudar com profundidade, entendendo os contextos históricos, culturais e teológicos. A Bíblia não é um livro comum. Ela exige dedicação, respeito e, acima de tudo, uma abordagem cuidadosa para não distorcer seus ensinamentos. Como vimos neste bate-papo revelador, a leitura correta da Bíblia não só transforma nossa visão das Escrituras, mas também revela o verdadeiro Jesus, o Filho de Deus, presente desde a criação, e não apenas um profeta ou bom exemplo. Este é o Jesus que vai além das limitações humanas e nos conecta com o divino de uma maneira única. Então, da próxima vez que abrir a Bíblia, lembre-se, mais do que buscar uma resposta imediata, busque entender o que Deus realmente quer revelar a você por meio de sua palavra. Isso vai mudar completamente a forma como você vê o cristianismo e sua jornada de fé. Se você chegou até aqui, se inscreva, curta, compartilhe e registre sua opinião nos comentários. Sua participação é muito importante para continuarmos trazendo assuntos interessantes como este. Obrigado por assistir, que Deus te abençoe, e nos vemos no próximo vídeo.